Olá, aqui quem fala é o Davi e escuta só mais essa matéria que prova o que a gente vem falando aqui o tempo todo. Cada vez mais problemas que era coisa de um país ou de outro, fenômenos inclusive como você verá nesse vídeo, que era uma coisa regional, uma coisa nacional, agora está ficando tudo globalizado até as tempestades. Parece que o mundo inteiro ao mesmo tempo conspira para um governo único e mundial, falando tanto politicamente como também dos próprios fenômenos da natureza. O que nos leva a crer, muitos de nós, que isso é manipulado. Mas enfim, veja a notícia. Lockdown por tempestade de areia na Coreia do Norte. Uma matéria muito recente, de 24 de 2020, e foi nos enviada pelo nosso querido irmão, peso pesado, sem sombra de dúvida, nas dicas, Rodrigo Gomes. Mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a família a esse irmão de fé e batalha. A Coreia do Norte, o país mais fechado ao mundo do planeta, lançou um alerta à população que a poeira amarela vinda da China e do deserto de Gobi, na Mongólia, poderia carregar o novo Sungamonga para o país, mesmo que não haja qualquer evidência científica neste sentido. O boletim na televisão estatal ainda aconselhou os cidadãos a ficar em casa. Aqui, meu caro irmão, é preciso a gente parar para pensar, né? A China, vocês sabem que parece que tudo que vem de mazela vem de lá, com todo respeito ao povo, mas a gente tá vendo que é bem isso que acontece. E eles também têm um costume, né, meus irmãos, como a gente tem falado aqui sobre a carne brasileira, que eles dizem que detectaram o Sungamonga, e eu tenho questionado essa informação, porque a carne chega lá e eles inventam isso. Quem garante que não se contaminou lá mesmo? E outra coisa, né, meus irmãos? É irônico que a China, logo a China, aponta o dedo pro Brasil, falando de Sungamonga. É realmente revoltante a situação. Agora, uma tempestade sai de lá. E aí a matéria já deixa bem claro aqui que não tem comprovação científica disso, mas eu lembro que há pouco tempo eles falavam que era possível sim vir pelo ar. Então, se esse ar vem lá da China, quem garante que esse problema terrível que a gente enfrenta não pode entrar de vez na Coreia do Norte? Sabe, são coisas que é meio estranho, meus irmãos, aqui. Eu não quero afirmar nada, mas eu quero questionar junto com vocês. Tô lendo a matéria aqui em primeira mão junto com vocês, eu não li ela antes. E só por esse trechinho aqui eu fico pensando, será que um cara que é potência nuclear também, né? Ele vai simplesmente ter um receio, um medo, vai prejudicar a sua própria economia a troco de nada, mandando o povo ficar em casa? Eu acho que não. Eu acho que um fundo de verdade deve ter aí. Mas é claro que a mídia não tem essa função de fazer você pensar. Mas vamos lá. O jornal norte-coreano Rodong Sinmun disse que há necessidade de lidar com a poeira amarela e tomar medidas completas. Se tornou mais crítica à medida que o Sungamonga se espalha pelo mundo. O jornal aconselhou a população a evitar atividades ao ar livre e seguir diretrizes como usar máscaras ao sair de casa. O mesmo alerta foi feito na televisão central Pyongyang. KCTV disse que a poeira pode transportar substâncias como metais pesados e o próprio Sungamonga. O meio de comunicação informou ainda que as pessoas devem prestar atenção à higiene pessoal quando voltam para dentro de casa e que os trabalhadores devem evitar trabalhos de construção ao ar livre, mesmo em canteiros de obras. Foram exibidas imagens de pessoas lavando suas janelas. Oficialmente, a Coreia do Norte não tem um só caso confirmado desde o começo dessa pandemia, mas especialistas duvidam pelo tráfego clandestino de pessoas na fronteira entre os dois países, especialmente de contrabando de mercadorias. Aqui, obviamente, meus caros irmãos, a gente não vai apoiar nenhum tipo de ditadura, mas é fato que a nação que se preserva, que realmente levanta suas fronteiras e diz aqui não é assim, aqui é como a gente quer, essas atitudes por parte de qualquer governo que seja, jamais vai ser bem noticiada pela mídia. Eu tô sabendo agora que a Coreia do Norte não tinha nenhum caso confirmado, e ainda que possa ter um ou outro e o governo esteja escondendo isso, é fato que eles continuam lá na rotina normal deles. Então, meus irmãos, a gente vê como é importante um país realmente se preservar, realmente ter suas fronteiras. Isso é elogiável na Coreia do Norte. E é por isso mesmo que incomoda tanto o sistema globalista e dominador. Eu não estou aqui dizendo que o que a Coreia do Norte faz é correto. Não vou entrar nesse mérito. Mas manter suas fronteiras erguidas, não deixar qualquer pessoa entrar lá assim, eu acho que é uma coisa que todos os países deveriam fazer. Esse, inclusive, era um dos planos do Dr. Enéas. A pessoa, para entrar no Brasil, teria que conquistar esse direito, merecer esse direito. Não como é agora, que qualquer um pode vir para cá, ocupar serviços, né, social e empregos que a gente já não tem nem para os que estão aqui. Como eu avisei para vocês já em 2015, eu tinha falado, gente, infelizmente com esse tipo de política que era promovida pelo PT, eu disse pra vocês naquela ocasião, e tá aí os vídeos como prova, só é você olhar os vídeos de 4, 5 anos atrás que você vai ver eu dizendo exatamente isso.
mostrando inclusive vídeos de Dr. Enéas. Vocês inscritos mais antigos devem lembrar disso. E eu defendia isso, que cada crise, pela forma que a gente está se endividando, pela forma que a gente já abriu mão de várias empresas lucrativas nacionais, e continuávamos fazendo isso, embora que discretamente, mas a gente terceirizando o serviço, o próprio Michel Temer sabotando as refinarias brasileiras da Petrobras, mandando trabalhar com carga mínima, sendo que nós mesmos poderíamos, como mostramos em vídeo, nós mesmos poderíamos dar conta da nossa necessidade de combustível de até 90%. E o próprio presidente, na época, o Michel Temer, volto a dizer, ele mandava trabalhar com capacidade reduzida. E aí, quando ameaçaram fazer uma greve, o atual presidente jogou isso como uma coisa de comunista, que queriam quebrar o país, que era o PT querendo voltar, causar o caos, não é? Que o país não podia quebrar, falando exatamente isso. E as pessoas entenderam essa tentativa das refinarias de não ficarem escrava do sistema internacional, entenderam isso como uma coisa de comunista, uma coisa de esquerda, e ficaram todo mundo contra os caras. E aí o presidente, na época o Michel Temer, aproveitou a ocasião para tornar ilegal a greve das refinarias. Isso aconteceu e a gente também noticiou. Na greve dos caminhoneiros deve ter uns 5 ou 7 vídeos mais ou menos aí, meus irmãos, narrando cada acontecimento e a gente explicando o que é que realmente estava acontecendo. Infelizmente, irmãos, quando a gente fala assim, muito adiantado dos planos, muito na hora, muito em cima, acontece que as pessoas não entendem, porque a mente delas é trabalhada para ela entender de uma forma. E qualquer coisa que você fale fora dessa forma que ela julga entender e julga ser o certo, ela não quer nem ouvir os argumentos. Infelizmente, é isso que acontece. É por isso que o sistema tem se tornado tão forte e tão invencível. O poder dele, se você for olhar, é baseado em mentiras. E para destruir a mentira, basta você dizer a verdade. Só que o sistema também foi esperto. Ele soltou várias meias-verdades para que tenha várias versões da mesma coisa e você não saiba qual é a verdade. E dessa forma a pessoa escolhe o que ela melhor quer acreditar, que melhor encaixa nela. Tudo hoje é assim. Então fica muito fácil para a mídia ela pegar atitudes nacionalistas, por exemplo, né, o plano do Dr. Enéas, que já era taxado na mídia daquela época como fascista, né, como um ditador, já chamavam isso com o Dr. Enéas. Ele era um fascista, ele queria ser um ditador, porque ele falava isso, uma nação forte, uma nação com a indústria nacional forte, investir não em empresas internacionais, mas sim no próprio empresário nacional, que esse está quebrando, esse está falindo cada vez mais. Você vê, eu explico isso para vocês o tempo todo. Aquelas redes de supermercados que tinham 4, 5 na sua cidade, que era aquele cara que começou com a venda, da venda ele fez um mercadinho, do mercadinho virou um grande mercado, e aí ele comprou mais outro, mais outro, mais outros. Essas redes de supermercados, elas estão sendo engolidas por grandes marcas. Isso acontece em todas as cidades em desenvolvimento aqui do Brasil. Eu sou uma pessoa, meus irmãos, que quando eu ando na rua, eu não fico com a cara de besta, sabe, como alguns fazem, olhando como se tudo fosse normal. Eu fico analisando, digo, olha, por que isso aqui mudou? Por que isso aqui está diferente? Por que essa outra empresa aqui assumiu? Uma rede de supermercados, por exemplo, aqui, a Bonanza, ela diminui ali o número de mercados e uma Walmart assume e a pessoa diz, olha que bom, nossa cidade está crescendo. Não, sua cidade não está crescendo. Sua cidade está sendo dominada pelas indústrias internacionais, que hoje eles chamam de multinacionais, que é para ativar um gatilho mental na sua cabeça. Multinacionais, você imagina que deve ser algo como se uma empresa brasileira crescesse bastante e tem em vários lugares, multinacional, mas não é, elas são internacionais, levam o lucro daqui para gastar lá fora, para encher os cofres dos donos do mundo. Aí agora nesse momento é muito importante para eles um governo único e mundial. E aí você vê que a política está sendo voltada para isso, a religião está sendo voltada para isso. Cada vez mais você escuta os principais pastores, os principais representantes de denominadas religiões, como o Papa, por exemplo, eles globalizando os discursos. Não, nós temos que aceitar isso, vamos separar isso daquilo, indo contra a própria doutrina. É isso que está se fazendo agora. E é provável que, assim como era antigamente, no tempo do paganismo, isso não é nada moderno, isso é, na verdade, a volta do paganismo, a volta dos velhos costumes. Trazer tudo para uma religião só. E aí, isso acontece na religião, isso acontece na política. Lula já falava isso o tempo todo, é preciso uma nova ordem mundial. O tempo todo o Lula falou isso. O FHC falava isso. O Bolsonaro também está nessa agora. Todos eles estão nisso, estão envolvidos nesse plano. Então, cada vez mais as bandeiras começam a se tornar uma coisa simbólica e quando a moeda única vir, elas vão ser de fato uma coisa apenas simbólica. Como o Papa disse, está vindo aí o cidadão com uma mente global também, comportamento global. É por isso que espalharam o politicamente correto, não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse mimimi que a gente fala, não é só no Brasil, é no mundo todo. Veja que youtubers também lá dos Estados Unidos, como eles sofreram também.
País de primeiro mundo. Na Europa, a mesma coisa. E agora, a gente também observa o quadro acontecendo da mesma forma, se globalizando os problemas que eram tidos como naturais. Uma tempestade dessa vinda da China, que era coisa da China, agora vai para a Coreia. A gente mostrou outra aqui também, tá aí no canal, você deu uma procurada. Muito recente também, acho que não faz nem 2 meses. Nós mostramos que a grande tempestade lá do deserto também estava se direcionando para os Estados Unidos e eles estavam em estado de alerta. Então, essas coisas estão acontecendo bem diante dos nossos olhos, fenômenos que aconteciam inclusive no céu. Outros fenômenos, como esses meteoritos, meteoros, bólidos, como eles chamam agora, é a moda chamar, você passava 10 anos para ter a quantidade que a gente vê acontecer em uma semana hoje em dia. Isso é no mundo todo. Então, tudo está se tornando global, desde fenômenos da natureza até a política. Está se tornando global. Isso acontecendo, meus irmãos, principalmente nessas partes desses fenômenos naturais, tidos como naturais, que nós que estamos despertos, pensamos seriamente, a gente não afirma, mas a gente pensa seriamente na hipótese disso ser causado por armas climáticas, como o RAP, por exemplo. Eu não estou dizendo que realmente isso acontece, porque eu não tenho como provar para vocês. Então, se eu dissesse isso, eu estaria espalhando uma fake news. Mas o que eu posso dizer para vocês com humildade é que há uma possibilidade, sim, dessas armas serem reais. Tem diversas antenas, nós mostramos isso aqui também em nossos vídeos, e vocês que acompanham o canal regularmente sabem disso. Diversas antenas aí espalhadas, e elas mandam ondas na atmosfera o tempo todo. A gente não sabe o que essas ondas fazem. Esse tipo de pesquisa é sempre classificada como ultra secreta, então nós não temos como saber o que é que eles fazem. Mas já vimos países, isso não é fake news, isso é fato, a Rússia mesmo queria explicação sobre isso. A União Europeia também pediu explicação sobre isso, mas de repente pararam de pedir essa explicação. Parece que os caras também começaram a fazer parte do projeto. Porque isso não é uma coisa de uma nação. A gente às vezes fala Estados Unidos, mas os Estados Unidos também estão devendo, inclusive. Cada vez devem mais também. O Brasil está num ritmo maior, mas todas as nações estão devendo. Nós também fizemos pesquisas aqui, procurem nossos vídeos aí, meus irmãos. É importante você acompanhar o conteúdo, porque quando a gente solta esse tipo de informação, se você não tiver acompanhado cada detalhe das matérias, você diz, poxa, esses caras viajam demais, isso é impossível. Mas tá aí. As potências mundiais hoje, todas estão devendo, irmãos. É questão de tempo para o FMI, o Banco Mundial, o BIS, todos eles fazem parte do mesmo sistema, serem donos de todas as principais fontes de renda de cada nação. Isso é um fato. E o clima, meus irmãos, trazendo agora esses problemas que antes eram regionais, eram problemas nacionais se tornando globais, exige mesmo um governo mundial. As nações não vão saber lidar com isso. Uma tempestade de areia dessa que aconteceu lá nos Estados Unidos e agora está saindo da China para a Coreia, os países que já enfrentam isso desde a época que nasceram, é uma coisa secular já, eles sabem lidar com isso. O próprio corpo humano, por exemplo, a gente aqui no Nordeste, a gente é acostumado com calor intenso. Mas você pega uma pessoa do Rio Grande do Sul e traz pra cá, ela vai adoecer. Ela não tá acostumada a respirar esse ar quente o tempo todo. Da mesma forma, você pega um nordestino e coloca lá, quando ele senta aquela frieza, ele vai adoecer os primeiros dias, porque o organismo da gente vai se adaptar àquele novo clima, e isso leva tempo. Então, as pessoas que nascem naquela determinada localidade, ela é acostumada com isso, até a vegetação é acostumada com aquilo. A gente mostrou o exemplo da Rússia mesmo, que a vegetação lá estava acontecendo incêndios do nada. Por quê? Porque a temperatura de uma hora para outra aumentou do nada. Então aquela vegetação, aquelas árvores, aquela natureza que era acostumada, incluindo os animais, acostumada a enfrentar grandes frentes frias, de repente começa um calor intenso, ela vai simplesmente morrer. Ela não tem como sobreviver àquilo. Ela levou anos, séculos, para se acostumar, para se adaptar a enfrentar o frio, e de repente muda para calor, não suporta, é simples assim. Então esses problemas se tornando global, esses fenômenos, é preciso de um governo mundial para saber lidar com tudo isso. É regra de 3. Eles criam um problema, esperam as pessoas exigirem a solução, e aí eles aparecem com a solução. Nós, irmãos, somos as testemunhas de como isso começou. Então, mais uma vez, eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais um amigo, fale o que você acha com sinceridade, você não precisa concordar comigo. Eu não quero que você concorde comigo se você não achar que as informações que eu passei aqui são corretas. Então eu quero saber a sua opinião verdadeira, irmão. Você acha que a atitude da Coreia do Norte de restringir a entrada das pessoas lá, você acha que isso é o correto? É um governo nacionalista, ou você acha que isso não passa de uma ditadura? E lembrando que eu não estou falando do regime em si, eu estou falando dessa atitude das fronteiras. Você gostaria que também no Brasil não fosse essa casa de mãe Joana, que é, na minha opinião, você acha que deveria ser mais restrito, como era a ideia também de Enéas Carneiro e do próprio Bolsonaro antes de se vender? Então deixa aí a sua opinião, meu irmão. Eu faço questão, mas eu faço muita questão de ler mesmo.
tá certo? Explica por que também, meu irmão, você tá falando isso, tá certo? A gente vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus. Ah, e mais uma perguntinha, irmãos, vocês acham que esses fenômenos estarem acontecendo dessa forma, coisas que eram regionais, agora está se tornando globais, você acha que isso é um fenômeno da natureza, final dos tempos, ou uma intervenção humana clara, armas climáticas aí entrando em ação a todo vapor? Também responda essa aí pra mim, que eu faço questão de ler o seu comentário, e às vezes os comentários podem até virar um vídeo, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e agora sim, fui!